Graça e paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, meu amigo, você que está aqui inscrito no nosso canal. O vídeo já vai começar. Eu gostaria de pedir para você que compartilhasse os nossos vídeos, deixasse aqui o seu comentário, como está saindo as nossas transmissões, como você gostaria que fosse feito, desse a sua opinião sobre as nossas transmissões, sobre aquilo que nós estamos postando aqui neste canal. Ficarei muito grato da sua colaboração. Deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Isso nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, uma vez que a verdade do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser propagada em todo o canto da terra. E para isso, nós temos hoje uma ferramenta importante, a internet, o YouTube, aqui neste canal. Você pode compartilhar para a sua família, para os seus grupos sociais, e com isso, nós vamos estar fazendo a obra de Deus. Deus abençoe e vamos para o vídeo. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Depois nós vamos orar. O Daniel está aí. Daniel, depois no final nós cantamos o hino, tá? Daniel, nós saímos o hino aí. Malaquias capítulo 1, versículo do 1 ao 14, diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu derrubarei ou demolirei. Eles serão chamados terra perversa, como o povo contra o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim perguntam, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente e do Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que considera, que canseira, e riem delas com desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifícios,
Deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Instrua, Pai, nos nossos corações aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Nós possamos sair daqui convictos de que o Senhor falou conosco, que não seja eu, mas o teu Espírito falando em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Malaquias, ele profetizou ao povo de Israel, logo depois, aproximadamente 100 anos depois, que o povo saiu do cativeiro da Babilônia. O povo ficou cativo ali por 70 anos, e Deus tirou aquele povo através de Ciro, rei persa. Então o povo voltou para suas terras, e ali eles começaram a vida de novo. E passado então 100 anos aproximadamente, já no final, Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Não é o último profeta, porque o último profeta nós consideramos que é João Batista, mas o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, ele vem trazendo este texto maravilhoso, onde nós vemos aqui praticamente um diálogo de Deus com o povo, de Deus com o sacerdote. Deus pergunta e eles respondem, e assim Deus vai trazendo à memória daquele povo a maneira como eles estão cultuando a Deus. E o profeta, ele destaca nesse texto momentos importantes, onde ele fala das ofertas que o povo levava para oferecer a Deus. O seu tipo de culto. Nós devemos lembrar que nesta época, os cultos ou as reuniões eram cobertas de sacrifícios de animais. Existia um ritual de que as pessoas tinham que levar um animal sem defeito, um animal puro, um animal imaculado, perfeito, para ser oferecido como oferta ao Senhor. E aqui o texto está nos dizendo que neste contexto, o povo estava desorganizado, o povo estava realmente distanciado de Deus. Aí nós podemos perguntar, mas por que será que esse povo estava assim tão... Quando nós vamos ver a história, o povo ficou cativo 70 anos, e havia uma promessa de que esse povo, eles tomariam posse novamente das suas terras, e eles teriam ali um governo de Deus, onde eles iriam prosperar muito. Mas o que nós vemos no decorrer da história é que esse povo nunca ficou fora de um domínio de uma nação. Enquanto eles saíram do domínio da Babilônia, eles ficaram nas suas terras, mas quem comandava eram os persas. Depois vieram os gregos, depois vieram Roma. E nunca esse povo realmente ficou livre da mão de um homem que governava. Eles sempre estavam sendo dominados por uma nação forte. Mas tudo isso tem um propósito, porque esse povo realmente, em nenhum momento, eles agradavam a Deus. E aqui nesse contexto, onde Malaquias escreve, nós podemos dizer, entre aspas, que esse povo talvez teria uma certa razão de estar desestimulados ou desanimados. O povo tinha ouvido promessas do profeta Isaías, do profeta Jeremias, de outros profetas, de que Deus restauraria Israel, de que Deus levaria esse povo para uma terra que manava leite e mel. E até então, por causa da rebeldia, por causa do pecado do povo, esse povo não tinha ainda tomado posse de nada disso, ou talvez esse povo não estava entendendo os planos de Deus, porque os planos de Deus eram um plano celestial. Era a vinda do Messias, a vinda de Cristo, o estabelecimento do reino. Esse era o reino que Deus sempre falava com o povo, mas o povo sempre pensava em um reino físico. Tanto é que quando Jesus estava ministrando, eles perguntavam, quando é que nós vamos tomar conta desse negócio aqui? Vamos destruir os romanos e vamos assentar no trono. Eles queriam colocar Jesus como rei por várias vezes.
Mas não era esse o pensamento de Deus, não é esse o pensamento de Deus. E aqui nesse contexto, depois de 100 anos que eles saíram do cativeiro, eles tinham construído o templo, eles tinham construído os muros, mas ainda eles estavam sob a opressão dos persas, sob a opressão dos governos vizinhos. E esse povo, creio eu, que por não ver as promessas se cumprindo, por não ver aquilo que Deus tinha falado se cumprindo, eles começaram a relaxar, eles começaram a distanciar dos caminhos do Senhor, eles começaram a fazer coisas desagradáveis a Deus. E uma das coisas mais desagradáveis que eles estavam fazendo, que o próprio Malaquias está dizendo, é que eles começaram a levar animais impuros na presença de Deus. As ofertas deles não eram ofertas aceitáveis diante de Deus. E tanto é que Deus fala aqui no texto, se por acaso vocês pegarem estas ofertas, esses animais que vocês estão trazendo para mim, e levar para o governador, será que ele vai aceitar? Eles não iam aceitar. Nem o governador deles, daquela época, aceitaria as ofertas que ele estava oferecendo. E eles estavam oferecendo aquelas ofertas imundas a Deus. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a deparar com o contexto da nossa igreja. Nós vemos uma igreja desanimada. Nós vemos uma igreja desestimulada, talvez por não ver as promessas se cumprindo, talvez porque já se passou 2000 anos, e nós esperamos a volta de Cristo, e muitas pessoas ainda estão apegadas ao governo material, muitas pessoas estão apegadas a uma prosperidade material, e porque Deus não faz com ele começa a desanimar. Ele começa a não cultuar a Deus de uma maneira correta. Ele não presta um verdadeiro culto a Deus. E aqui nesse contexto, quando nós lemos, o Senhor faz várias perguntas. No versículo 1, a palavra diz assim, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. E no versículo 2, ele já declara de cara, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas o povo pergunta, mas em que, Senhor? De que forma o Senhor tem nos amado? E a resposta de Deus aqui foi simplesmente de que Deus tinha escolhido ele por opção. Porque quando nasceu Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó. Deus rejeitou Esaú. Então Deus está falando para eles, eu escolhi vocês, a nação de Israel, as descendências de Jacó. Então eu amo vocês porque eu escolhi vocês. Então Deus sempre amou aquele povo, mas aquele povo, talvez, vivendo o mesmo contexto que nós estamos vivendo hoje, eles esperavam Deus que suprisse as suas necessidades físicas, as suas necessidades materiais. Talvez aquele povo não conseguia ver o amor de Deus, porque eles esperavam um governo cheio de prosperidade, cheio de riqueza material, um governo que dominasse sobre as nações. Mas o que eles viam era sempre, eles estavam sempre dominados por algum povo. Quando era persa, era grego, era Roma, eles estavam sempre dominados. E nesse contexto, estava no início, logo quando eles saíram do cativeiro da Babilônia. E aqui Malaquias vem trazendo esse relato para nós. Irmãos, sobre esse panorama curto que eu trouxe para nós, eu quero trazer aqui algumas verdades bíblicas para nós aprendermos sobre isso. Esse povo estava desestimulado, e a falta de estímulo, a falta de alegria, a falta de certeza de quem é Deus, a falta de certeza para que você serve, por que você crê em Cristo, a falta dessa certeza do plano de Deus faz nós desanimarmos, faz nós voltarmos, recuarmos. Nós não podemos servir a Deus, adorar ao Senhor, pensando em recompensa na terra, né? Recompensa na terra, mas ela vem sim pela graça e misericórdia, mas a nossa maior recompensa é o reino de Cristo que virá. A nossa maior recompensa é o reino de Cristo que será estabelecido, e nós seremos seus súditos, nós seremos aqueles que vamos estar com Cristo neste governo. Esta é a grande promessa, e esta promessa vai se cumprir, por mais que o tempo passe, por mais que os anos passem. Esta promessa está firme, Jesus vai voltar, Jesus vai estabelecer o seu reino. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não podemos fazer como este povo,
Por se passar o tempo, e olha que na nossa época já se passou muito mais. Eles estavam vivendo apenas 100 anos depois do cativeiro. Nós estamos vivendo há mais de 2000 anos depois da morte de Cristo. O tempo passou, mas a promessa está firme. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então a primeira lição que nós tiramos nesse texto, da palavra de Deus, nós aprendemos aqui nesse texto que esse povo, eles ofereciam o sacrifício, mas o sacrifício era rejeitado por Deus. Esse povo adorava a Deus com sacrifício. E nós somos sacerdotes por intermédio de Cristo, e nós devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Da mesma forma que esse povo levava sacrifício, animais para ser sacrificado, e esse sacrifício perdoava os seus pecados através do derramamento do sangue. Agora, querido, nessa nova aliança, nós temos também o nosso sacrifício, pastor, mas todo sacrifício já foi feito por Cristo, sim, mas existem ainda sacrifícios que nós temos que fazer, que nós temos que levar a Deus, os nossos sacrifícios. Quais serão então esses sacrifícios? Nós temos que prestar sacrifícios de louvor a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo o quê? Oferecendo sacrifício espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então quer dizer que Deus nos fez sacerdotes, Deus nos fez adoradores para adorar em espírito e em verdade e oferecer sacrifícios aceitáveis diante de Deus. Quais são esses sacrifícios que nós temos que levar diante de Deus? Quais será? Não é mais animais, não é mais pelo derramar do sangue, mas nós hoje, nós temos ainda que continuar oferecendo sacrifícios a Deus. E se nós estivermos como esse povo aqui, desanimados, desestimulados, porque o tempo está passando e a promessa não vem, parece que Deus esqueceu, parece que Deus nos abandonou, muitos pensam assim. Se nós começarmos a olhar para a linha do tempo, nós vamos ficar desanimados. Mas nós temos que olhar para a promessa. Aquele que prometeu é fiel. E a sua promessa é um reino glorioso. A sua promessa não tem nada a ver com essa terra. Essa terra está limitada àquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos debaixo de uma graça comum, onde o sol brilha para todos. Se você plantar, você colhe. Se você trabalhar, você ganha. Se você estudar, você vai ser bem sucedido. Aqui na terra existe essa graça comum, a graça onde você só é próspero, você só é rico, você só ganha dinheiro se você correr atrás, se você trabalhar. Isso não cai do céu. O que cai do céu é chuva e às vezes pedra também. Mas se nós queremos ser prósperos aqui nessa terra, nós temos que trabalhar, nós temos que dar o nosso melhor. E aí, querido, às vezes nós colocamos Deus contra a parede, porque achamos que Deus tem que trazer na nossa conta bancária, tem que trazer na nossa despensa aquilo que nós queremos, sem nós arredarmos um pé do chão. E aí nós corremos o risco de fazer como este povo, desanimar, começar a parar de oferecer sacrifícios a Deus, parar de ofertar ao Senhor, parar de adorar a Deus, porque na nossa mente está assim: olha, Deus não me deu o que eu pedi isso, o Senhor não me deu. Não, meu irmão, o que Deus prometeu foi o seu filho, e ele veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e essa promessa já foi cumprida, só falta a segunda vinda. Então quando nós estivermos olhando para estas coisas materiais, achando que Deus, Ele é obrigado, ou Ele é um Deus tão bom, que Ele vai nos dar sem nós trabalharmos, sem nós fazermos qualquer esforço, nós estamos completamente errados. Não é assim que Deus trabalha. Então nós temos que olhar para as promessas de um modo espiritual, senão nós não adoramos mais. Se nós começarmos a olhar para as promessas de Deus de uma forma terrena, como diz o apóstolo Paulo, se nós colocarmos toda a promessa de Deus baseado só nas coisas desta terra, miseráveis homens que somos, o apóstolo Paulo diz. Mas nós temos que olhar para as Sagradas Escrituras, como um texto como esse está nos dizendo, que esse povo não estava mais oferecendo sacrifícios ou ofertas dignas a Deus, porque eles estavam desestimulados.
Eles estavam sobre o governo dos persas, depois continuaram sobre o governo dos gregos, depois continuaram sobre o governo de Roma. Eles estavam desestimulados porque eles queriam um governo terreno, eles queriam um império terreno, e não era isso que Deus tinha prometido, e nunca foi e nunca será. É por isso que eles sempre erravam e sempre pecavam. Então serve de lição para nós. Nós não devemos agir como este povo, pensar só nas coisas materiais, mas pensar no reino celestial, para então nós oferecermos verdadeiros sacrifícios de louvor a Deus. Esse povo estava desestimulado porque eles, na ideia deles, Deus tinha esquecido. E nós também, se nós fizermos como eles, nós vamos ficar desestimulados. Então, primeiro sacrifício que nós temos que oferecer a Deus. Que sacrifícios são esses? Primeiro, devemos sacrificar nossos corpos como culto racional a Deus, ou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha a palavra, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a grandeza de Deus, o amor de Deus nas suas vidas. Irmãos, aqui está o primeiro sacrifício. Talvez você poderia pensar, nós não precisamos mais oferecer nenhum tipo de sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício foi Jesus quem fez. Não, nós temos que ainda continuar nos sacrificando, no sentido de nos envolver em Deus. O primeiro sacrifício é o nosso corpo. Quando a Bíblia fala corpo, não está falando só do corpo físico, mas está falando do completo, corpo, alma e espírito, da sua mente, do seu braço, da sua perna, enfim, tudo que envolve o seu corpo, ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo o que se refere ao ser humano precisa ser oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como será isso? Quantas vezes você é colocado contra a parede, contra as circunstâncias? Talvez devido à circunstância, você é colocado contra a parede para fazer algo que desagrada a Deus. É neste momento que você tem que olhar para essa palavra e dizer, não, eu ofereço o meu corpo, a minha mente, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não vou praticar isso. Oferecer o meu corpo em sacrifício vivo é quando alguém te convida para fazer algo indecente e você olha para essa palavra onde Deus diz, ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vai se sacrificar. O que é o sacrifício? É deixar de fazer o que a carne está pedindo para fazer. É fazer aquilo que o Espírito Santo está tocando lá no coração. É deixar de fazer aquilo que o corpo, a carne está pedindo. É por isso que a Bíblia fala que nós ainda temos que oferecer sacrifícios santos e agradáveis a Deus. E se nós não fazemos isso, nós vamos estar fazendo como esse povo aqui, do contexto de Malaquias. Deus rejeitando as suas ofertas. E quando nós não oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus também não vai aceitar nenhum tipo de oração, nenhum tipo de oferta. Deus não vai aceitar nenhum tipo de pedido para que Ele te abençoe, em outras palavras. Talvez Ele possa te ouvir, Ele vai te ouvir orações que se referem a perdão, a arrependimento. Nós temos que nos arrepender. A grande questão é que nós estamos vivendo em um contexto que as pessoas não querem mais se arrepender, não querem mais viver um ambiente de graça, de glória, de renúncia, de humildade. E aí, irmãos, quando nós não renunciamos, quando nós não oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós penamos. Nós passamos uma dureza danada nessa terra, porque é o pedido de Deus. Você diz que é servo dele, você diz que ama ele, mas o seu corpo não está sendo oferecido como sacrifício vivo.
Você não está praticando aquilo que o Senhor está pedindo. Você vai em lugares indecentes, você toca em lugares indecentes, você olha coisas indecentes, você pratica coisa indecente, você rouba, você engana, você faz muitas coisas que não é para o seu corpo fazer, porque o seu corpo tem que ser oferecido como sacrifício vivo a Deus. E o sacrifício aqui é realmente sacrificar a sua vontade. Só assim Deus vai aceitar o nosso louvor. Só assim Deus vai derramar chuva de bênção sobre você. Salmo 50, 23 diz assim: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. Eu gosto sempre de trazer, sempre depois de um argumento, um texto bíblico para fechar. O que diz o Salmo? Aquele que oferece o sacrifício de louvor glorificará, aleluia, me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Meu irmão, nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício. Você não precisa mais oferecer um carneirinho, você não precisa mais oferecer uma pombinha como sacrifício, como era no Velho Testamento. O sacrifício de sangue, Cristo fez por você, Cristo fez por nós. O que nós temos que fazer hoje é sacrificar o nosso corpo em primeiro lugar, as nossas vontades, os nossos prazeres, a nossa mente. Segunda coisa que nós devemos sacrificar, devemos oferecer sacrifícios de louvor. Primeiro nós temos que oferecer nossos corpos como sacrifício. Agora a Bíblia vai nos dizer que nós temos que oferecer sacrifício de louvor. Pastor, mas como assim sacrifício de louvor? É fácil de entender. Tem aquela frase que diz: quando tudo está bem, todo mundo canta alegre, né? Mas quando as coisas estão difíceis, será que você canta também? Sacrifício de louvor nada mais é, querido, é você louvar a Deus também nas suas dificuldades. Meu Deus, isso aqui é difícil, pastor. Não é, irmão. É. É difícil. Por isso que é sacrifício. Nós temos que oferecer sacrifício de louvor. Esse povo estava distanciado, não estava vendo as promessas. Eles começaram a questionar: por quê? Como é que o Senhor nos ama? Esqueceu até que Deus já tinha escolhido lá no tempo de Jacó, quando ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Eles tinham esquecido de que Deus o amava tanto. E por Deus o amar tanto, Deus não tinha ainda destruído completamente a nação. E às vezes, amados irmãos, quando nós estamos passando pelas dificuldades e nós não sacrificamos o nosso louvor, nós também estamos fazendo como este povo que oferecia animais imundos, animais defeituosos, pães podres na presença de Deus. As nossas ofertas se tornam ofertas imundas diante de Deus, quando nós não oferecemos sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor é louvar a Deus também nas dificuldades. Devemos confessar o amor de Deus diante dos malfeitores. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Olha o que diz a palavra: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. O que está escrito aí? Sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Sacrifício de louvor. E não vos esqueçais também da beneficência, da comunicação, porque tais sacrifícios Deus agrada. Então quer dizer que tem sacrifício ainda. Não é sacrifício de animal, mas tem sacrifício. Primeiro é o corpo, agora sacrifício de louvor. E não só de louvor. Aqui fala que louvar a Deus na dificuldade é um tipo de sacrifício. Devemos confessar o amor de Deus diante dos malfeitores.
Nós devemos confessar o amor de Deus diante dos malfeitores, mesmo quando as coisas estão duras dentro da sua casa, está difícil. Você olha para a circunstância e diz para os malfeitores: olha, Deus está no controle, Deus tem um plano e Ele jamais me esqueceu, Ele jamais vai esquecer, por isso eu creio que Deus é fiel. É confessar o amor de Deus diante dos malfeitores. Mas muitas vezes, como esse povo estava fazendo, quando as coisas apertam, o que nós fazemos? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós falamos mal do prefeito, nós falamos mal do vereador, nós falamos mal do governador, nós falamos mal do presidente, nós falamos mal do pastor. Será? Fala não. Nós falamos mal de todo mundo. É verdade, irmãos? É por isso que nós temos que nos cuidar em oferecer sacrifício de louvor. Por que sacrifício? Porque louvar quando as coisas estão tudo bem é maravilha. Mas quando as coisas estão difíceis, aí entra o sacrifício, porque aí se torna um sacrifício. Aí nós começamos a adorar a Deus, porque realmente nós confiamos em Deus. O texto ainda fala assim: nós devemos ser bondosos com os outros, repartindo o pouco que tem. Isso fala de beneficência. O texto de Hebreus fala assim: e não vos esqueçais da beneficência, sacrifício. E não vos esqueçais da comunicação. Quer dizer, mesmo na dificuldade, como estava esse povo, o que Deus queria do povo? O povo queria sempre, Deus sempre escolheu o povo de Israel como modelo. O povo de Israel foi escolhido para proclamar Deus às nações. Mas esse povo falhou sempre. Mas Deus ainda o ama, Deus tem um plano para esse povo. Mas esse povo, em vez de proclamar Deus, eles começavam a olhar as riquezas dos ímpios, eles começavam a olhar a prosperidade dos ímpios. Tem um salmo que fala assim: meus pés quase escorregaram quando eu olhei a prosperidade dos ímpios. Mas quando ele voltou para o templo do Senhor, o seu coração se derreteu, ele se convenceu de que Deus continua o amando. E assim, querido, que nós temos que fazer, oferecer sacrifício de louvor, ser bondosos, comunicar, fazer o bem às pessoas, mesmo você passando por dificuldade, mesmo você passando luta dentro de casa, você tem que estender a mão, você tem que ajudar, você tem que ser benevolente, você tem que comunicar. O que é comunicar? O texto de Hebreus fala muito claro: não esqueçais da beneficência e da comunicação. Qual que era a comunicação que Deus queria? Que o povo falasse que Deus o amava, que Deus tinha tirado eles do cativeiro, que Deus iria prosperar, que Deus estava o amando, que Deus estava fazendo coisas maravilhosas. Mas não era isso que o povo estava falando. O que Deus quer de nós? Que nós comunicamos também o Evangelho. Que nós comuniquemos que Jesus tem um plano maravilhoso, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus vai voltar, que nós devemos nos confessar a Ele, arrepender dos nossos pecados. Nós devemos arrepender dos nossos pecados. Você sabe por que muitas pessoas hoje não sentem mais isso? É porque elas não se arrependem. Não se arrependem dos seus pecados, porque aqueles que se arrependem dos seus pecados, elas se convertem a Cristo. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, ela não volta a praticar as mesmas coisas. Ela se arrependeu, ela se converteu, ela inverteu tudo aquilo que ela fazia. E as pessoas hoje não temem mais a Deus, elas não se convertem, elas não se arrependem, elas não têm desejo, não têm temor a Deus. E muitas vezes, querido, as pessoas estão sofrendo angústias, estão sofrendo grandes amarguras, porque não entenderam ainda o plano de Deus. Então nós devemos oferecer sacrifício de louvor, não deixar de comunicar o Evangelho, não deixar de ser bondosos às pessoas. Então qual que é o primeiro sacrifício? Sacrificar os nossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo sacrifício, oferecer sacrifício de louvor a Deus. Está difícil? Continue louvando a Deus. Amém? Está complicado? Continua falando que Deus é maravilhoso, tem um plano maravilhoso e Ele vai abrir uma porta. Está difícil? Continue comunicando que Deus é bom. Esses são sacrifícios. Por que é sacrifício? Porque é pela fé. Porque não é fácil. É fácil, irmãos? É fácil quando você está passando pela prova, você dá glória a Deus? Não é fácil. Mas quando você dobra o joelho e começa a orar, quem vai te encher de força é o Espírito Santo.
E nós colocamos um vídeo no grupo da igreja nessa semana, que falando sobre o Espírito Santo. Por que muitas pessoas estão esfriando? Porque não busca mais o Espírito Santo. Não tem comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos enche. É Ele que nos traz vigor. É Ele que faz nos lembrar das palavras que são ministradas nos nossos corações. É o Espírito Santo. Ter intimidade com o Espírito Santo. Ter momentos de intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos disso. O Espírito Santo é real, ele não é um sopro, ele é uma pessoa da Trindade, ele está entre nós e nós não buscamos mais isso, nós não queremos mais estar perto dele, abraçar com ele, num sentido figurado, nós temos que estar sempre perto dele, é ele que vai te ajudar, pela fé. Algumas pessoas vão pensar que você está conversando com um ET, né? Um doido na rua, mas não, conversa com o Espírito Santo, querido, lá na rua, no seu trabalho, fale, medite em oração. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Espírito Santo, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor é meu Consolador, Ele vai te ajudar, Ele vai te instruir. Mas as pessoas esqueceram que existe um Consolador e passam por lutas, passam por dificuldade, porque esqueceram da promessa de Cristo: eu vou, mas enviarei o meu Espírito para estar entre vocês. O Espírito Santo, Ele te consola. O Espírito Santo, Ele faz você entender as coisas. O Espírito Santo, Ele coloca palavras na sua boca. O Espírito Santo vai fazer você tomar uma decisão certa, aleluia. É o Espírito Santo que governa a sua vida, amém? É o Espírito Santo. É por isso, querido, é só o Espírito Santo, só Ele que vai te impulsionar a adorar a Deus no meio das tribulações. Paulo e Silas adoravam a Deus presos em cadeias, não é isso que diz a palavra? Paulo e Silas estavam acorrentados em prisão. Meia-noite, a Bíblia diz, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Eles não esqueceram que Deus é bom, eles não esqueceram que Deus tinha um plano. O que a Bíblia vai falar? Que à meia-noite Deus enviou um anjo ali, quebrou as correntes, abriu as portas das cadeias e eles foram libertos, porque eles adoravam a Deus. O que eles estavam fazendo ali, irmãos? Oferecendo sacrifício de louvor. Oferecendo sacrifício de louvor. Devemos manter a prática do bem. Devemos manter também a prática do bem como sacrifício de louvor a Deus. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus agrada. Como é difícil repartir, irmão, nesse mundo consumista que nós estamos. Esse mundo de ambição, as pessoas só querem para si, só querem para si. E a Bíblia está falando que é sacrifício. Quando nós repartimos com o nosso irmão aquilo que nós podemos, Deus se agrada de tais sacrifícios. E nada mais é do que isso que estava acontecendo naquele contexto. Deus exigia, como exige até hoje, as ofertas no templo. Deus exige até hoje as ofertas no templo. Mas o povo levava ofertas erradas, cegas, mancas, aleijadas. Deus rejeitava. E ainda hoje nós parece que esquecemos de que Deus é um Deus santo e justo. E nós não oferecemos nada em oferta ao Senhor. Nós não entregamos oferta na casa do Senhor. E às vezes, querido, não sei se por falta de conhecimento ou relaxo mesmo, tem pessoas que trazem no gasofilaço, que eu já vi, eu não sei quem é, se tiver aqui, que Deus cuide de você, tenha misericórdia de você, mas pessoas tragam dinheiro que não vale nem no banco, rasgado. Dinheiro rasgado dentro do gasofilaço, oferecendo para Deus dinheiro que não presta nem para o banco rejeitou. É dinheiro pouco, era. Mas irmãos, quando nós vamos oferecer a Deus uma oferta, nós temos que dar o nosso melhor. Deus é exigente. A Bíblia fala que Ele não aceitava nenhum tipo de animal impuro.
Você acha que Deus mudou? Deus não mudou, meu irmão. Deus continua o mesmo. É nós que estamos distanciados dos caminhos do Senhor. Nós temos que oferecer as melhores dádivas ao Senhor, o melhor ao Senhor, o nosso melhor sacrifício de louvor, a nossa melhor oferta. Nós temos que oferecer o nosso melhor ao Senhor. Ele continua o mesmo Deus, bondoso e justo. Bondoso e justo. Mas nós, às vezes, parece que esquecemos. Como nós começamos a dizer, parece que porque Deus ainda não cumpriu a sua promessa, nós relaxamos, nós distanciamos, nós fazemos a obra de Deus relaxadamente. E fazer a obra relaxadamente, querido, só vai nos trazer juízo no final. E nós temos que estar contentes, alegres, porque Deus está nos avisando nessa noite. Você está aqui porque Deus te ama e tem um plano na sua vida. E esta palavra nada mais é do que uma palavra de amor ao seu coração. Ofereça o seu melhor ao Senhor. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Se nós fazemos um compromisso, cumprimos esses compromissos, cumprimos esses votos, porque a Bíblia está dizendo, tais sacrifício Deus agrada. Deus agrada. Repartir com os outros que vocês têm de tais sacrifício, Deus agrada. As almas que ganhamos para Cristo é recebida também como sacrifício ao Senhor. Vamos agora falar do terceiro sacrifício. Primeiro sacrifício, nossos corpos. Segundo sacrifício, sacrifício de louvor. A Bíblia vai dizer que as almas que nós ganhamos para Jesus também, ela é recebida diante de Deus como sacrifício. É um sacrifício nosso, é como se nós estivéssemos oferecendo um sacrifício ao Senhor. Romanos capítulo 15, versículos 15 e 16. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, sacrificados pelo Espírito Santo. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Apóstolo Paulo, escolhido como sacerdote, como apóstolo do Senhor, ministro do evangelho de Jesus Cristo, como um dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, ele está dizendo, para quê? Para que os gentios se tornem uma oferta aceitável, um sacrifício aceitável, santificados pelo Espírito Santo. Então, o terceiro sacrifício que nós ainda oferecemos a Deus, o primeiro sacrifício, os nossos corpos. O segundo sacrifício, louvar a Deus em toda circunstância. O terceiro sacrifício que nós oferecemos a Deus, as almas. Nós temos que ganhar almas. Nós temos que levar o evangelho às outras pessoas. O Senhor espera de nós esses sacrifícios. Quantos sacrifícios você já tem levado no altar do Senhor? Quantas almas você já tem levado ao altar do Senhor? Deus espera esse sacrifício. É recebido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, as almas que nós ganhamos para Cristo. Irmãos, a igreja de hoje, quando eu falo igreja, eu falo na igreja no contexto geral. Ela está vivendo praticamente o mesmo contexto desse povo. Porque o povo não está mais temendo a Deus. O povo não está mais buscando a presença do Espírito Santo. O povo, na maior parte, eles querem saber das suas vidas particulares. Eles querem saber dos seus prazeres. Nós estamos aqui em um número bem reduzido de pessoas. Poderia termos aqui muitas pessoas. Você pode ir em todas as igrejas, todas elas estão com os bancos vazios. As pessoas estão distanciadas de Deus. Mas elas sabem da verdade, elas conhecem a verdade. E por que as pessoas estão distanciadas de Deus? Como eu comecei dizendo, porque as pessoas colocaram o plano de Deus só nesta terra. Elas colocaram todas as promessas de Deus só para essa terra. As pessoas começam a ir para a igreja, servir a Deus, pensando em um benefício.
Eu vou para a igreja para Deus fazer alguma coisa na minha família. Deus faz? Deus faz. Mas não é esse o plano original de Deus. O plano original de Deus é salvar as nossas almas do fogo, do lago de enxofre. O plano original de Deus é que nós sejamos salvos no último dia. Esse é o plano original. É salvar as nossas almas. Amém, irmãos? Se o plano original de Deus fosse que um governo nessa terra de prosperidade, Jesus já teria feito isso. Mas o que Jesus fez? Não fez isso. A vida continuou do mesmo jeito. A vida na terra continua da mesma coisa. Mas vai chegar um dia em que Cristo, aleluia, vai consumar o seu reino. Nós ainda o aguardamos. E você tem que estar preparado para esse dia. Tem que estar com a sua consciente firme, que Deus tem um plano poderoso. E a vida nessa terra, como nós começamos a dizer, continua a mesma coisa. Você continua tendo que trabalhar. Você continua tendo que se esforçar. Se você quiser ser próspero, você tem que correr atrás. Não espere cair do céu. O que cai do céu é chuva. Amém? Mas o que vai vir do céu, segundo a palavra, que ele virá nas nuvens, aleluia. Todo olho verá, Cristo virá buscar a sua noiva, e você tem que estar preparada, você tem que estar continuando oferecendo esses sacrifícios de louvor a Deus. Não relaxamos, irmãos, não vamos ficar relaxados, não. Vamos continuar oferecendo nossos corpos como sacrifício. Vamos continuar oferecendo sacrifício de louvor. Está doendo, pastor, está difícil, mas louve a Deus. Está com dificuldade, louve ao Senhor, querido. Aqui nessa terra nós teremos aflições, mas se nós permanecermos firmes, nós vamos chegar no destino final, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você tem que glorificar a Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, e continuar acreditando que Ele vai abrir uma porta. Ele vai abrir uma porta. E continue falando para as pessoas. Tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Tem pessoas às vezes que estão do seu lado, trabalham com você e está passando grande dificuldade psicológica, ou não sei, alguma coisa dentro da sua família. E você está lá, você tem a palavra. Fale do amor de Jesus para ele. Fale de Cristo para ele. Fale para ele que no mundo é assim mesmo, mas tem um plano glorioso de Cristo. Aceite a Jesus como seu Salvador, e Ele vai um dia, querido, restaurar a sua família, restaurar a sua vida. Você vai morar no céu conosco, vai haver um momento de paz. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, trabalhe, firme, lute, persevere. Não foi diferente com os outros, não vai ser diferente com nós. Está vendo por que muitas pessoas abandonam a igreja? Porque liga as coisas nessa terra só. Nós temos que pensar no céu, irmão. É no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Será que temos oferecido o melhor sacrifício ao Senhor? Faça essa pergunta para você. Será que eu tenho oferecido o melhor sacrifício ao Senhor? Lembra-se que esse povo oferecia os piores sacrifícios, as piores ofertas. Será que você tem prestado a sua melhor oferta? Será que você tem feito o melhor para o Senhor? Devemos continuar, irmãos, acreditando nas promessas de Deus, que serão concretizadas no reino celestial. Vai concretizar no reino celestial. Mas enquanto você estiver aqui, continue glorificando a Deus. Amém? Continue louvando a Deus. O dia que chegar aquele dia, não haverá mais defeito, não haverá mais angústia. Mas enquanto isso, meu irmão, mesmo na luta, glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Não podemos nos espelhar na geração do profeta Malaquias, mas sim pegar isso como um alerta para fazermos a diferença. Eu quero pedir algo para a igreja nessa noite inédito. Apaga essa luz para mim. Eu quero pedir para que você dobre o seu joelho agora. Nós vamos ter 5 minutos de clamor a Deus. Você vai clamar pelo Espírito de Deus. Você vai clamar pelo Espírito Santo. Talvez você nunca teve essa ideia na sua casa, mas hoje aqui como corpo de Cristo, nós vamos nos ajoelhar. Dobre o seu joelho. Dobre todos, por favor. Vamos dobrar os nossos joelhos
E vamos orar, amém? Vamos orar. Você vai agora ter a liberdade de falar com Deus, de glorificar a Deus, amém? Você vai pedir: Senhor, eu sei que o Teu Espírito está aqui, eu sei que o Teu Espírito Santo é real. Eu quero sentir a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Você tem a liberdade neste momento, aleluia, como igreja de Deus, como povo santo e que ama ao Senhor. Você tem essa oportunidade de falar: Pai, eu quero sentir a presença. Eu quero sentir a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Eu quero ser tocado pelo Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí com você. Ore, clame, fale com o papai, fale com Ele, aleluia. É Ele que te ajuda, é o Espírito Santo, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te mover, é Ele que vai abrir porta. Isto é um motivo, ou melhor, esse sinal que você está fazendo é um sinal de humildade, um sinal de rendição, um sinal de que você realmente teme ao Senhor, de que você ama este Deus poderoso, e você sabe que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. A Bíblia está nos dizendo, meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, Ele rejeitou as ofertas do povo, porque o povo, eles ofertavam de qualquer maneira. Mas nesta noite, o Espírito Santo está falando no seu coração: filho, ofereça o seu melhor, ofereça o seu corpo como sacrifício, ofereça o seu louvor como sacrifício, ofereça as almas que você vai ganhar como sacrifício. Nós temos que continuar fazendo a obra do Pai. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor pode mover. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, toca neste coração agora. Oh Deus santo, é o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite como igreja. Nós estamos aqui com nossos joelhos dobrados e pedindo: Pai, nós queremos uma renovação, aleluia. Nós queremos uma renovação do nosso Espírito. Nós queremos, ó Pai, ver a alma sendo transformada, sendo curadas aqui nessa noite. Ó Deus, coloque as palavras, Espírito Santo. Espírito Santo, coloque as palavras no coração dos Teus filhos agora. Coloque as palavras no coração, na mente. Coloque as palavras na boca. Oh Deus, a Tua igreja, Senhor, clama. A Tua igreja louva. A Tua igreja estão com os Teus joelhos dobrados em rendição, mostrando para Ti que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, que seja um marco na vida desta pessoa. Oh Deus, que ela saia daqui entendendo que é o Senhor que controla a sua vida, que é o Senhor que ama, que é o Senhor que tem um plano, é o Senhor que faz prosperar quando nós também abençoamos. Ó Pai, que ela possa entender que o Senhor continua sendo o mesmo Deus santo, justo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando nos ossos, vai tocando nas medulas, vai tocando nas veias, vai tocando no coração, vai tocando, Senhor, vai tocando na família. Ó Deus, vai trazendo a bênção, a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Todos que estão aqui nesta noite estão, ó Pai, diante do Senhor, aleluia, em rendição, pedindo para que o Senhor esteja ouvindo os seus clamores, ouvindo as suas orações, em nome do Senhor Jesus, papai. Nós clamamos. Eu sei, ó Pai, que o diabo é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, como diz a palavra, ele está ao nosso derredor como um leão, querendo nos tragar. Mas aqui, Senhor, tem um povo que Te clama, tem um povo que adora ao Senhor em espírito e em verdade. E neste momento, meu Deus, com a autoridade que o Senhor tem dado para esta igreja, com o poder do Teu Espírito Santo, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos todo o levante satânico, nós repreendemos todo o vento, ó Deus, de destruição. Que haja paz, que haja harmonia, ó meu Senhor, que haja compreensão, que haja temor do Senhor, que haja o amor sobrenatural em cada coração, Pai. Ó Deus, toca, meu Deus, toca naquela empresa, toca
naquela fazenda, toca naquele sítio, toca naquela casa, vai tocando, Senhor, coloca ali o teu anjo, Senhor, vai tirando todo mal, vai tirando toda maldição, vai tirando todo olho gordo, toda inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Nós oramos, ó Pai, nós declaramos a porta aberta para o teu filho, em nome de Jesus. Eu digo: sai, sai enfermidade, sai espírito das trevas, eu ordeno no nome de Jesus que sai, seja curado, seja liberto, seja transformado. Espírito Santo, aleluia. Eu creio, papai, eu creio que o Senhor é o Deus que fala, e neste momento, Senhor, o Senhor está discernindo cada palavra, ó Senhor, cada pensamento, cada murmúrio nos lábios. Talvez tenha aqueles, papai, que não conseguem nem dizer uma palavra, aqueles que não sabem nem dizer uma palavra, mas a Bíblia diz, Senhor, que o teu Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Aleluia, aleluia. Eu sei que o Senhor conhece o coração, aleluia, e os planos do Senhor não podem ser revogados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, ajuda esta família, ajuda esse pai, ajuda esta mãe, ajuda esse filho, ajuda, Senhor, levanta esse homem, levanta essa mulher, meu Deus, aleluia, que ele possa cada dia mais caminhar nos teus caminhos, caminhar na verdade do Senhor, aleluia. Deus, assim nós oramos, e assim nós cremos com todo o temor do nosso coração, com todo o temor do nosso coração, papai. Eu sei que o Senhor vai fazer algo. Eu sei que o Senhor, Pai, espera um culto racional, um culto, um verdadeiro culto ao Senhor, Pai, onde nós oferecemos nossos corpos como sacrifícios, onde nós oferecemos sacrifícios de louvor, onde nós oferecemos a nossa vida em sacrifício, Pai. Ensina a tua igreja a ofertar, ensina a tua igreja a doar, a abençoar, ensina a tua igreja a acreditar nas promessas do Senhor. Eu vos abrirei as portas do céu, assim diz o Senhor, aleluia, e derramarei sobre vós uma bênção tal, sem medida, Pai. Deus, faça acreditar nesta palavra. Deus, não deixe os teus filhos sofrerem, não deixe os teus filhos penar, ó Deus, por falta de conhecimento. Como diz a tua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdade, Pai. Temer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Nós oramos, nós abençoamos esta igreja, nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Podeis ficar de pé, irmãos.